O Canadá acaba de lançar uma enorme retaliação de 10 bilhões de dólares em energia contra os Estados Unidos, e isso está abalando o cenário comercial da América do Norte como nunca antes, após as tarifas agressivas de Donald Trump sobre as importações canadenses. Ontário revidou com uma ousada sobretaxa de 25% sobre as exportações de eletricidade para os Estados Unidos. Não se trata apenas de custos de energia, é um confronto político e econômico de alto risco entre duas das maiores economias do mundo. E com Mark Carney assumindo o poder como novo primeiro-ministro do Canadá, as apostas dispararam. Como essa guerra comercial se intensificou tão rapidamente e por que isso importa? A faísca que acendeu o fogo: as tarifas de Trump sobre produtos canadenses. As tensões comerciais entre o Canadá e os Estados Unidos estavam fermentando há anos, mas as últimas tarifas de Trump levaram as coisas ao limite. No início de março, Trump impôs uma tarifa severa de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas, visando indústrias importantes como aço, alumínio, madeira e laticínios. O então primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, imediatamente condenou a medida, chamando-a de um ataque direto à soberania econômica do Canadá. Trump alegou que o Canadá estava explorando acordos comerciais favoráveis e prejudicando os fabricantes e trabalhadores americanos. As tarifas atingiram duramente as indústrias canadenses, aumentando os custos e reduzindo o acesso ao mercado dos Estados Unidos. Mas o verdadeiro choque veio quando Ontário retaliou com suas próprias tarifas sobre as exportações de eletricidade, um contra-ataque que poucos previram. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, não se conteve. Ele aplicou uma taxa de 25% sobre as exportações de eletricidade para os Estados Unidos, uma medida projetada para atingir consumidores americanos onde dói. A resposta agressiva de Ford não foi apenas sobre equilibrar a equação comercial, foi uma declaração política de que o Canadá não iria simplesmente aceitar o golpe. As consequências foram imediatas, tensionando os laços diplomáticos e preparando o cenário para uma guerra comercial de alto risco entre duas das maiores economias do mundo. Mas a resposta de Ontário não foi apenas sobre proteger sua economia. Ela sinalizou uma mudança mais profunda na política comercial canadense, o que nos leva ao próximo desenvolvimento importante. A retaliação de Ontário. Por que uma tarifa de energia de 10 bilhões de dólares? A taxa de 25% de Ontário sobre as exportações de eletricidade para os Estados Unidos não foi apenas para equilibrar as contas, foi um golpe político estratégico. A sobretaxa, que poderia adicionar cerca de 100 dólares às contas mensais de serviços públicos em estados como Minnesota, Michigan e Nova York, deve gerar entre 300 mil dólares e 400 mil dólares em receita diária para Ontário. Essa receita ajudará a reduzir os custos de eletricidade para os residentes de Ontário, essencialmente transferindo a dor econômica dos canadenses para os americanos. O primeiro-ministro Doug Ford não mediu palavras ao explicar a mudança. O povo americano não pediu esta guerra comercial, Trump pediu, declarou Ford em uma entrevista coletiva acalorada. Ele até sugeriu que a taxa poderia aumentar se Trump retaliasse com mais tarifas. A repercussão foi rápida. Autoridades de Michigan alertaram que custos mais altos e fornecimento instável de energia podem interromper a rede elétrica regional. Em Nova York, a governadora Kate Hochul lançou uma investigação sobre o impacto da taxa nos residentes do estado, enquanto o governador de Minnesota, Tim Walz, acusou Trump de imprudência. A mudança de Ontário marca uma virada na política comercial do Canadá. A disposição de Ford em intensificar o conflito sinaliza que o Canadá não está mais disposto a absorver a agressão comercial dos Estados Unidos, eles estão prontos para revidar. Mas as tarifas de Ontário não são a única mudança que está mudando o jogo. O cenário político do Canadá está se transformando, e é aí que Mark Carney entra. A estratégia de liderança de Mark Carney. A ousada mudança tarifária de Ontário ocorre em um momento decisivo na política canadense. A renúncia de Justin Trudeau abriu caminho para Mark Carney, ex-governador do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra, se tornar o novo primeiro-ministro do Canadá. A liderança de Carney sinaliza uma mudança drástica na estratégia econômica do país. Especialista em finanças globais e conhecido por administrar crises econômicas, Carney prometeu adotar uma postura firme contra a agressão comercial dos Estados Unidos. Em seu discurso de vitória, ele declarou que as tarifas retaliatórias permaneceriam até que os Estados Unidos se comprometessem com comércio livre e justo. Sua estratégia se concentra no fortalecimento do setor energético do Canadá, na construção de novas parcerias comerciais e na redução da dependência dos mercados americanos. Carney também planeja dividir o orçamento federal em gastos operacionais e de capital, com o objetivo de impulsionar a infraestrutura e o desenvolvimento energético. Seu objetivo é transformar o Canadá em uma superpotência energética, com influência em futuras negociações comerciais. No entanto, nem todos estão a bordo.
O líder conservador Pierre Poilievre acusou Carney de falta de transparência e alertou que sua estratégia poderia desestabilizar o sistema financeiro do Canadá. Mas, com forte apoio do Partido Liberal e um histórico comprovado, Carney está posicionado para reformular a política comercial canadense no cenário global. A postura dura de Carney já está causando repercussões ao sul da fronteira. Vamos ver como os Estados Unidos estão lidando com isso. As consequências nos Estados Unidos, reações mistas e incertezas. As tarifas de Ontário desencadearam uma reação imediata nos Estados Unidos. Empresas de serviços públicos americanas estão alertando sobre custos mais altos de eletricidade, especialmente em estados como Michigan, Minnesota e Nova York, que dependem fortemente das importações de energia canadenses. A Comissão de Serviços Públicos de Michigan também alertou sobre a potencial instabilidade da rede elétrica e o aumento da vulnerabilidade a ataques cibernéticos, caso os fluxos de energia entre os dois países sejam interrompidos. Os líderes políticos nos estados afetados têm sido vocais em suas críticas. O governador de Minnesota, Tim Walz, chamou as tarifas de guerra econômica e pediu a Trump que reconsiderasse sua estratégia comercial. A governadora de Nova York, Kate Hochul, criticou duramente as tarifas de Trump, chamando-as de imprudentes e culpando-as por criar instabilidade econômica desnecessária. Apesar da pressão crescente, Trump continua desafiador. Ele rotulou a tarifa de Ontário como um ato hostil e ameaçou revidar com ainda mais tarifas sobre produtos canadenses. Sua postura alinhadura gerou incerteza nos mercados financeiros, com investidores se preparando para mais interrupções comerciais. As políticas comerciais de Trump estão se tornando um assunto delicado. A retaliação de Ontário colocou sua estratégia econômica sob os holofotes, e os eleitores em estados-chave podem fazer do comércio um fator decisivo nas urnas. Mas o Canadá ainda não terminou. Ford e Carney já estão planejando seus próximos movimentos estratégicos. O próximo movimento do Canadá: alavancagem energética e parcerias estratégicas. As tarifas de Ontário são apenas o começo da nova estratégia comercial do Canadá. O primeiro-ministro Doug Ford já sugeriu medidas adicionais, incluindo potenciais tarifas sobre produtos alimentícios e automotivos americanos. A ameaça mais agressiva? Reduzir ou cortar as exportações de energia para os Estados Unidos, um movimento que poderia ter graves consequências econômicas para consumidores e empresas americanas. O Canadá, como grande fornecedor de energia, tem uma vantagem estratégica nas negociações comerciais. O país exporta cerca de 4 milhões de barris de petróleo por dia para os Estados Unidos, e qualquer interrupção nesse fluxo poderia fazer os preços da energia dispararem globalmente. Ford chamou abertamente as exportações de energia de trunfo do Canadá, um sinal claro de que o país está pronto para pressionar caso Trump intensifique a guerra comercial. Enquanto isso, o primeiro-ministro Mark Carney está adotando uma estratégia mais ampla para fortalecer a independência energética do Canadá. Seu plano inclui a construção de novos oleodutos, a expansão da produção de energia renovável e o fechamento de acordos comerciais com os mercados asiático e europeu. Se bem-sucedida, essa abordagem pode reduzir a dependência canadense do mercado dos Estados Unidos e dar ao Canadá mais poder de negociação em futuras disputas comerciais. O caminho a seguir para as relações entre Canadá e Estados Unidos. A retaliação de 10 bilhões de dólares do Canadá no setor energético remodelou a dinâmica comercial da América do Norte. A resposta ousada de Ontário expôs a vulnerabilidade do mercado de energia dos Estados Unidos e mostrou que o Canadá está disposto a reagir às políticas comerciais de Trump. Sob a liderança de Mark Carney, o Canadá está buscando maior independência econômica, fortalecendo seu setor de energia e reduzindo sua dependência dos mercados americanos. A grande questão agora é: como Trump responderá? Ele aumentará as tarifas ou a pressão política o forçará a reconsiderar sua abordagem? E como a estratégia de Carney, baseada no domínio energético e em parcerias comerciais diversificadas, moldará o futuro do Canadá no cenário global? Qual é a sua opinião sobre esse impasse comercial? Você acha que a postura firme do Canadá forçará Trump a recuar ou estão caminhando para uma guerra comercial ainda mais profunda? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar se atualizando, assista o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.